terminou o evangelho aí dizendo: este foi o início dos sinais de Jesus. Diz que houve outros sinais, né? São sinais. E disse no final que ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, os sinais têm a ver com a fé, não é? Com crer nele. Os sinais de Jesus estão descritos no Evangelho de São João, em número de 7 sinais, até a morte e a ressurreição de Jesus, o último sinal. Pelo sinal, os sinais são, digamos, as formas pelas quais se pode reconhecer quem é Jesus. Ele demonstra quem é, nos dá a conhecer a sua identidade. Mas também nos sinais está, digamos, dita, expressa a missão que ele veio realizar. Os sinais apresentam Jesus, revelam Jesus e a sua missão. E diante desses sinais, a começar das bodas de Caná até a morte e a ressurreição, os discípulos, nós respondemos crendo nele, crendo nele. Então, esse foi o primeiro sinal e tem a presença de Maria nesse sinal. Maria está presente em todas as leituras, né? Lemos o livro de Esther, em que é digamos, aquele personagem que representa Maria, na qual Maria também está inspirada como intercessora, medianeira, ela que diante do rei intercedeu pelo seu povo, assim Maria o faz nas bodas de Caná e hoje no céu. Rezamos o Salmo, que fala exatamente da noiva, né, vestida belamente, que se apresenta para o casamento, e o livro do Apocalipse, em que João, o apóstolo, tem a visão de uma mulher grávida, né, vestida de sol, e dá à luz e é perseguida pelo dragão. Também uma imagem da Virgem Maria, a imagem da igreja. Em Maria vemos a própria personificação, o próprio modelo da igreja e de cada cristão, de cada cristã, ao lado de Jesus, no mistério de Jesus. Então, digamos que o evangelho não é sobre Maria, mas é sobre a presença de Maria no mistério, na vida e na missão de Jesus. Isso é maravilhoso isso. Se trata de uma festa de casamento. E se trata de um problema grave na festa de casamento, que faltou a bebida. Começa dizendo que Maria estava presente. Dá para se entender, estudando direitinho, percebendo. Essa presença de Maria tem a ver com um laço de parentesco que ela tenha com o noivo, com a noiva, né, com os pais do noivo ou da noiva, possivelmente do noivo. Pelo regime que tinha, né, que organizava a festa, era o pai do noivo, a família do noivo, e essas coisas todas. Bom, ela estava presente e Jesus e seus discípulos também foram convidados e estavam presentes. A igreja está presente nessa realidade do casamento. E houve um problema, faltou vinho, e ela falou com Jesus. Jesus disse que não tinha chegado a hora dele, mas ela articulou os servidores, os garçons, para que fizesse o que ele mandasse. Eles se apresentaram a ele e ele mandou encher as talhas de pedra, entenda-se, potes, não é? Talhas de pedra, grandes volumes para recolher água, e eram 6 para encher de água, e depois mandou que levassem ao coordenador da festa, o mestre-sala. Eles tiraram aquela água que já era vinho, não é? E o mestre-sala achou excelente o vinho, elogiou o noivo e disse que primeiro se serve o vinho melhor, porque depois que estão embriagados não sabe mais o que é vinho bom, nem quem é o vinho ruim, aí serve o pior. Primeiro se vira o pior, agora vem o vinho bom, elogio maravilhoso ao noivo. Curiosidade, cadê a noiva? Não sei. Quem é o noivo? Bom, digamos, é uma festa de casamento, tem um noivo e tem uma noiva, não tem a menor dúvida. Mas, ao contar essa história, o noivo está desfocado e a noiva também, porque, no final das contas, a história quer falar de um noivo que
que é Jesus. O esposo que é Jesus. E quer falar de uma noiva, que está representada naquela noiva, digamos, desfocada, né? Se fosse um filme, porque ela representa os convidados. Os convidados. Aí você lembra a palavra que nós repetimos na Santa Missa, vem do Apocalipse: felizes os convidados para a ceia nupcial do Cordeiro. Os convidados. Quem são os convidados? Somos nós, são vocês, somos nós, as pessoas que chegamos para participar dessa festa, os convidados. Felizes os convidados naquela festa, é o povo todo que está ali, não é, ao redor do noivo e da noiva, são os convidados. Digamos, os convidados são a noiva. Jesus é o noivo, Jesus é o esposo da noiva. Bom, digamos assim, como se trata do primeiro sinal, vocês estão entendendo, se trata de um fato histórico que está relido, revisto de longe, que, digamos assim, interpreta toda a obra de Jesus, como uma síntese, um resumo dramatizado da missão que Jesus veio realizar. Pega aí, espera bem direitinho, não perde esse ponto. Tem a história, tudo certinho, mas tem uma leitura que eu faço nessa história, nesses acontecimentos, já está a missão de Jesus toda, como ele a realizou até a ressurreição, digamos assim. Como é que eu posso dizer isso? Primeiro porque, bom, muitos sinais são. Um deles é essa palavra de Jesus. Ora, disse a mãe, não chegou minha hora não chegou ainda. Que hora é essa? Aquela da cruz e da ressurreição. Aquela na qual ele, quando acordou os discípulos no Monte das Oliveiras, chegou a minha hora. Chegou a hora em que o Pai vai ser glorificado. Essa é a hora de Jesus, é a hora da sua morte, é a hora da sua entrega radical na cruz. Essa é a hora. O Evangelho de João sempre fala disso. A hora chegou, é a hora da cruz. Então, já tem uma referência à obra de Jesus que está representada na entrega de sua vida em favor de todos nós. Tem essa palavrinha que ele falou, mulher, por que me diz isso? Não tem assim? Não é? Fica meio estranho, né? Mulher, por que me diz isso? É a palavrinha que ele diz também aos pés da cruz, isto é, na cruz. Ele disse a Maria, mulher, eis aí o teu filho. Não é essa mesma palavra? Mulher, eis aí o teu filho. Maria está ali representando mais do que a mãe dele. É a mulher, é a Eva. Não é a primeira mulher, não é? É a Eva, é a nova Eva, é a nova humanidade. De qualquer forma, essa palavrinha mulher, aí nas bodas de Caná, é a palavrinha do final que está na cruz. Mulher, eis aí o teu filho. Depois, aqui em Caná, quando começou, disse que houve uma festa de casamento, que chama-se bodas, não é? Houve uma festa de bodas de casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava presente. Quando chega na cruz, no Evangelho de São João, diz, aos pés da cruz estava Maria, sua mãe. Ela estava lá. Eu fiz uma música, não foi? Estavas lá, porque essa presença de Maria é muito forte. Aliás, naquela música, Irmã Maria, me canta, Irmã Maria, um pedacinho só, que diz, a caminhar pelas estradas da Judéia, da Samaria e de toda a Galileia, vai lado a lado, caminhando com Jesus, de Caná até a cruz, a irmã Maria vai com fé. Irmã Maria de Nazaré, Irmã Maria, irmã na fé, irmã do povo que caminha com Jesus, a irmã Maria vai conosco e vai com fé. Ela estava lá. A palavrinha aqui denota, estamos mesmo na primeira cena do Evangelho de São João, do capítulo 2, começando o Evangelho, nós já estamos no final. Nós já estamos na obra redentora de Jesus, nós estamos na cruz, onde ele transformou o nosso pecado em perdão, em graça, pela graça de Deus, em reconciliação. De que se trata, finalmente? A missão de Jesus foi
vamos dizer com essas palavras desse evangelho, foi transformar a nossa vida, não é? Jesus veio para resolver o impasse que o pecado criou na humanidade e que a infidelidade criou no povo de Deus antigo. O povo de Moisés, o povo da lei, que recebeu a lei de Deus em tábuas de pedra no Monte Sinai, que vivia em torno dessa lei, mas um povo que se tornou também infiel. E Jesus veio para transformar essa realidade de infidelidade em fidelidade, em comunhão com Deus. Veio para transformar essa realidade imperfeita, incompleta, numa realidade de perfeição. Veio, como está, digamos, plasticamente celebrado nessa passagem, transformar a água em vinho. De que água fala esse texto? Bom, fala primeiro da água da purificação, não é isso? Porque diz que eram quantas talhas, Wagner, de pedra? 6 talhas de pedra, 6. 6 é o número perfeito, Diogo? Não é, é o número incompleto, imperfeito. Qual seria a perfeição? 7. Mas Jesus não veio acabar com a lei, ele disse, eu vim para levar a cumprimento, veio para aperfeiçoá-la, veio para levá-la à plenitude. A lei de Deus continua valendo, mas aperfeiçoada é levada agora a um outro nível, né, com a graça de Deus. Então, se trata dessa realidade que o povo de Deus vive, está representado no número 6, nas talhas de pedra. Porque eu digo isso? Porque diz esse pormenor até um pouco incompreensível. Talhas de pedra, não é assim? Ou não? Estou enganado. Talhas de pedra, potes de pedra. Por que fala de pedra? Por causa da lei de Deus que foi escrita em tábuas de pedra, para lembrar o povo de Deus, o antigo povo de Israel, que tinha a lei, que tem a lei de Deus em tábuas de pedra. Foi assim que Deus escreveu com o seu dedo, entregou a Moisés, não é? Está representado na lei. Essa lei, digamos, ela vai ser elevada, vai ser transformada. Transformou, afinal, essa realidade de infidelidade em torno da lei em graça, em perdão, em reconciliação. Na água que se transformou vinho. Vinho é um sinal da abundância, da festa, da alegria, do tempo do Messias, dos tempos messiânicos. O povo de Deus ficou pensando no tempo que quando Deus mandar o Messias, vai ser uma fartura, vai ser festa, vai ser muito vinho, vai ser. Por isso que Jesus tinha participar de muitas festas e comparava sempre o reino de Deus com uma festa de casamento, onde os convidados não compareciam, onde as noivas chegavam atrasadas, não é? Mas o reino de Deus, onde o vinho, não é, da melhor qualidade e em abundância seria dado. O tempo messiânico. Bom, estamos entendendo, está complicado, mas não se preocupe. Estou dizendo que essa cena maravilhosa representa a missão que Jesus realizou. A missão que Jesus realizou foi nos trazer a salvação, está representada a transformação da água para o vinho, foi nos trazer a reconciliação com Deus, foi nos renovar como povo de Deus, na graça de Deus. Por isso, esta água das pedras, da talha de pedra, ele mandou encher de água, não é? Diz, enchei ou encham as talhas, encham de água. É isso? Encher de água. Quanto você conta a palavra em água quantas vezes? 3 vezes. O maestro hoje estava acordado, né? 3 vezes falou água, porque fala agora desse novo tempo, não somente do vinho, mas a água também é um sinal dos novos tempos, né? Essa água abundante. Até fez a conta, engraçado, todos esses pormenores, né? Diz que cada talha de pedra dava uns 100 litros. É muita coisa, 100 litros de água. Então, no final, sobre 600... A talha é essa aí, né? Olha aí o que é uma talha. Perfeito, é um depósito de água, né? Um pote aí de água. Então, no final, 6 vezes 100 dá 600 litros de vinho. Vinho para dar e vender à vontade, abundante mesmo, né? Bom,
Agora vamos contemplar Maria dentro desse mistério de Cristo. Mas eu não terminei a água, não foi? Sobre a água. Ora, a água é um sinal da atuação do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. Lembra o batismo? O batismo é com a água, o sinal, o sacramento se dá com o sinal da água, derramando a água, não é? E lavando ou mergulhando é a água. E eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas o sinal do sacramento é a água. Na água nascem os filhos de Deus. Nas águas do Rio Jordão, pelos quais passaram, nasceu uma nação que ocupou a Canaã, não é? É na água. Passou pelo Mar Vermelho, o mar que sepultou, não é? Os inimigos, os pecados, sei lá, não é? O batismo é a atuação do Espírito Santo derramado. Veja na cruz de Jesus, tudo lembra a cruz. Segundo João, o soldado feriu o seu lado aberto, que escorreu, Wagner? Que foi que escorreu do sangue, do coração de Jesus? Sangue e água. Sangue e água. O vinho representa o sangue. Aqui, olha a Santa Missa, né? Isso é o meu cálice, o meu sangue. E a água representa o Espírito Santo de Deus derramado. Então, até quando rezamos, vinde Espírito Santo, como é a palavra? Citando a Bíblia. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso... Antes do fogo tem a água. Enchei os corações dos vossos fiéis. Olha, Jesus, encham as talhas de água. Trata-se do Espírito Santo. E como é que Jesus nos renovou, nós pecadores, derramando sobre nós o seu Espírito? A água. A água é um sinal que lava, que purifica, que comunica a vida de Deus. Bom, contemplemos a Virgem Maria dentro dessa história. A Virgem Maria, também para além da própria história, da pessoa histórica da Virgem, da mãe de Jesus, tem também ela é portadora da representação de cada cristão seguidor de Jesus, de cada discípulo e de toda a igreja, é modelo da igreja, a Virgem Maria. E nessa passagem nós encontramos notas importantes de como a igreja deve se comportar igual a Maria. A primeira é estar presente. Maria está presente. É o primeiro versículo dizendo, Maria estava lá. Se não estamos na realidade do mundo, não podemos colaborar com o mundo. A igreja não está fora do mundo, só quando estiver na eternidade. A igreja está dentro do mundo e precisa estar presente, com qualidade, precisa estar atenta aos problemas. Alguém critica o Papa porque está preocupado com a guerra de Israel, porque está preocupado com a guerra no Afeganistão, no Azerbaijão, contra os armênios, porque está preocupado com a Ucrânia, porque está preocupado com a pobreza no Brasil, com a seca na Amazônia. A igreja precisa estar presente no mundo, preocupada com as situações. Ele não tem vinho, não tem mais vinho, preocupar-se com isso. Mas para contribuir de alguma forma, para levar Jesus ao mundo, precisa estar no mundo. Olha, Jesus rezou isso na ceia, João 17, peço, Pai, que não os tire do mundo, mas os livre do mal que há no mundo. Isso sim, não se deixe contaminar pelo mal que há no mundo, pelo bem que há no mundo, que é a manifestação de Deus, isso sim. Precisa estar presente, Maria está presente, a igreja precisa estar presente, a sua paróquia precisa estar presente, a sua comunidade precisa estar presente, você precisa estar presente no mundo, ligado, antenado, assista os noticiários, leia os jornais, não lê mais jornais, né? Mas leia no celular, se informe das coisas, sofra com esse mundo para encontrar solução, para apresentar a Jesus os sofrimentos, precisa estar presente. Hoje é um dia especial, que é o Dia das Crianças, né? Não basta dar presente à criança, precisa ser presença na vida da criança. Isso sim, pai e mãe não precisam dar presente à criança, porque eles já são o maior presente da criança. Precisam sim, com qualidade, estar presentes na vida da pessoa. Não quer dizer viver 24 horas com a criança, né? Mas estar com qualidade ao lado da criança, né? Na vida da criança, contribuindo no seu crescimento. Estar presente é a primeira atitude de Maria, precisamos tomar e aprender. A segunda é a atitude de oração de Maria, de intercessão de Maria. Maria está em atitude orante.
primeira é presente, a segunda é orante. Orante. Maria fala com Jesus, mas não é um relato que ela faz, não é uma notícia que ela dá de primeira hora. Ela faz uma oração. Eles não têm mais vinho. Foi dizer isso a Jesus, e Jesus entendeu o que ela estava pedindo. Mãe ou mulher, não chegou minha hora ainda, por que me dizes isso? Eles não têm mais vinho. Essa é a oração. Essa é a apresentação da necessidade de quem conhece a realidade e a apresenta a Deus. Essa é a atitude que a igreja faz aqui, apresentando a Deus as preces. O que são as preces? Eles não têm mais vinho. Senhor, manda bênção para as nossas famílias. Senhor, socorre-nos em nossas dificuldades. Senhor, ajuda-nos a construir pontes e paz. É a atitude orante, intercessora de Maria, reeditando a rainha Esther, que nós lemos na primeira leitura, pedindo ao rei em favor do seu povo. Eles não têm mais vinho. Em terceiro lugar, a presença de Maria é uma atitude oferente. Maria está como na apresentação do menino Jesus no templo, levando Jesus às pessoas, levando a atuação de Jesus, mediando a atuação de Jesus naquela família, naquela festa, levando que a graça de Deus, de que Jesus está atuando, atue em favor das pessoas, mas está unida com Jesus como estava na cruz. A hora de Jesus é também a hora de Maria. Simeão tinha dito, uma espada de dor vai transpassar o teu coração. Isso, sobretudo, aconteceu na cruz, quando seu filho estava sendo ultrajado e morto como um malfeitor. Ela está em grande sofrimento, em dor profunda, unida a Cristo, de pé, em atitude oferente. Também ela oferece a Deus o seu filho Jesus. Também ela se une ao seu filho que entrou no mundo para fazer a vontade de Deus. Também ela está em sofrimento com Cristo. O Papa Paulo VI, quando escreveu Marialis Cultus, sobre o culto da Virgem Maria na igreja, ele disse, Maria é a cooperadora de Cristo, por excelência. Tem aquela música, sobe a Jerusalém, virgem oferente. Sobe a Jerusalém, virgem oferente sem igual. Vai, apresenta ao Pai teu menino luz que chegou no Natal. E quando Deus morrer, fica de pé junto à cruz. Sim, Ele nos salvou, mas ofereceste por nós com toda a fé. Mãe, vem nos renovar este sacrifício. Vamos renovar este sacrifício de Jesus, morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Vida que brotou de sua oferta na cruz. Mãe, vem nos ensinar a fazer da vida uma oração. Fazer da vida uma oração. Culto agradável a Deus. Culto agradável a Deus é fazer oferta do próprio coração. Olha o que cantamos, é o que diz o que eu queria dizer com essa presença oferente de Maria. Ela está unida a Cristo. Essa é a liturgia da igreja. Esse é o modelo de igreja. Está unida a Cristo no seu sacrifício. E não somente celebrando a Santa Missa, mas fazendo da vida, pela união com Cristo, pela união também nas nossas dores, um sacrifício, uma oferta agradável a Deus. Mãe, ensina-nos a renovar em nossa vida essa atitude oferente, tua, mãe, de estar em comunhão com Cristo e fazer da vida
todo dia, de todas as preocupações, de todos os trabalhos, uma oferta agradável a Deus. Contemplamos então Maria no mistério de Cristo como um presente, como orante, como em união com Cristo, oferente, mas também numa atitude proativa, não é só de braços cruzados, dizendo a Jesus que há um problema, agindo para resolver o problema. Vocês notaram que Maria não se deu por vencida, porque Jesus disse que não tinha chegado a hora dele. Ela foi articular, ela foi envolver outras pessoas, falou com os servidores da festa, os garçons, e disse: vão a ele, façam o que ele disser. Essa é a atitude da igreja hoje, diante dos problemas, rogando a Deus, unida, pedindo a solução dos problemas, mas agindo, articulando, movimentando-se, envolvendo as pessoas para, com a graça de Deus que atua, encontrar as saídas e as soluções. Boa lição para você que está procurando emprego, né? E procurando resolver os problemas do seu casamento. Peça a Deus com toda a confiança, apresente a Ele as suas necessidades e haja, cruze os braços e vá atrás das soluções que com a graça de Deus chegarão. O milagre foi de Jesus pelas mãos de Maria. Assim nos chega, assim realizemos a sua tarefa, assim copiemos e imitemos a nossa mãe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.